programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e é um prazer iniciar mais um programa, mais um episódio desse programa que tem buscado ser bênção na sua vida, na vida da nossa cidade, na vida da sua família. E hoje nós queremos lembrar você de uma data importante que está chegando aí, dia 31 de outubro. Você sabe o que se comemora no dia 31 de outubro? Então, fica ligadinho com a gente aqui porque nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. E a palavra de Deus hoje vem ao teu coração, trazendo iluminação, inspiração, direção para que você possa viver a sua vida da melhor maneira possível. Amém? Olha, nós sempre começamos o nosso programa orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco, que use esse programa para ser uma ferramenta para o próprio Deus alcançar você, para chegar ao teu coração, para despertar em você boas coisas e também para trazer um pouco de informação para você, né, para que você fique ligado por dentro das coisas que acontecem aí dentro do cristianismo, né, e trazendo uma aplicação prática dos princípios cristãos para a sua vida. Então, como sempre, eu começo esse programa orando e eu quero orar por você que está me assistindo aí agora. Você que tem acompanhado o programa Graça e Paz, ou então, de repente, você que zapeou e encontrou esse programa agora e está aí me ouvindo, tentando imaginar o que eu vou dizer. Eu quero dizer que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que Deus traga paz ao teu coração, para que Deus traga tranquilidade para você, para que Deus mostre caminhos para que você possa seguir sem medo, sem complexos, sem problemas, para que você possa ser abençoado. Sabe, eu tenho convidado algumas pessoas que assistem aqui o programa Graça e Paz para, se tiverem problemas, dificuldades e desejo de abrir o coração e de repente estar ouvindo uma palavra do Senhor, para que me procurem na Igreja Presbiteriana Central, ali na Rua Oliveira Botelho, número 15, no centro da cidade. Né? Você pode ligar para a nossa igreja e marcar uma hora com a minha secretária, Raquel, 25220742. E eu tenho atendido muita gente que chega lá dizendo assim: pastor, estou mal, eu assisti o programa Graça e Paz e eu queria conversar, uma direção, uma orientação. Você não precisa ser membro da minha igreja. Nós estamos ali para servir a nossa comunidade, independente de você ser evangélico, independente da sua religião. Eu tenho certeza que Deus, não o pastor Luiz Gustavo, mas Deus sempre vai ter uma palavra para você. Né? Então, se você quiser, pode me ligar. Né? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela vida das pessoas que vão assistir esse programa. Alcança também aqueles que não vão poder assistir. Cuida da nossa cidade, Senhor. Cuida da nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada. Que o Senhor possa, cada dia que passa, nos inspirar, nos motivar. Ó Deus, tira do nosso coração toda tristeza, toda amargura. Ó Deus, tudo aquilo que nos faz estacionar, estagnar, procrastinar nessa vida, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração e nos abençoe. E usa esse programa para que isso aconteça também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. 31 de outubro, você sabe que data é essa? No 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Né? É uma data muito especial dentro do meio protestante, mas não é uma data somente importante para os protestantes. É uma data que marcou uma revolução, não apenas religiosa, mas uma revolução cultural que começa na Europa, no século XVI. Mais precisamente, ela tem o seu ponto
referencial, porque, na verdade, você não consegue precisar quando exatamente isso acontece, mas há um evento que acontece no dia 31 de outubro de 1517, no interior da Alemanha, numa cidadezinha chamada Wittenberg, onde o monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou 95 propostas, 95 teses, né, na porta da catedral daquela cidade, e por providência de Deus, essas 95 teses não ficaram apenas em Wittenberg, mas elas conseguiram percorrer toda a Europa, gerando então uma revolução e, por consequência, uma ruptura dentro da própria Igreja Católica, onde muitos países e muitos lugares aderiram a essa reforma, né, protestante, né, que protestava contra algumas questões que haviam, né, dentro da Igreja Católica, e ela desencadeou uma série de eventos como o Concílio de Worms, que foi chamado a Contra-Reforma, né, o Concílio de Trento e uma série de outros eventos que acabaram por desencadear realmente aí a mudança, não apenas dentro da Igreja Protestante, mas a Revolução Protestante, a Reforma Protestante, ela gerou muitas mudanças dentro da própria Igreja Católica, né? Então foi um evento histórico. E quando eu digo que a Reforma ela gerou uma mudança dentro de uma Igreja Católica, eu não me refiro a uma Igreja Católica dos tempos de hoje. Evidentemente que a Igreja Católica continua tendo muita influência, né, e influências muito positivas em alguns aspectos dentro da sociedade, mas nós estamos falando de uma Igreja Católica que influenciava governos diretamente, que impunha líderes, que depunha líderes, que tinha o poder bastante alicerçado em suas mãos, né? Então, foi uma questão que mudou realmente uma série de eventos dentro da história. A Reforma Protestante, ela quebra esse poderio, essa hegemonia, né, e ela dissolve no meio do povo algumas questões. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica tinha a última palavra na medicina, ela tinha a última palavra na ciência, ela tinha a última palavra na arte, na cultura, de maneira que ela limitava a ação da ciência, da medicina, da cultura, né? E a Reforma Protestante traz uma liberdade para isso, de maneira que, nesse período, é fomentado movimentos como o renascentismo, o racionalismo, e uma série de outros movimentos, como o iluminismo também, né? E isso muda completamente o cenário da Europa, e como a Europa ela era a nação que orientava, né, todo aquele continente, né, e também quase todo mundo naquela época, isso vai se dispersar para todo mundo, né? Então existem muitas coisas, você pode entrar na internet, saber um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. Eu quero convidar você, porque no dia 31 de outubro, a Igreja Presbiteriana aqui da região de Nova Friburgo, e Cordeiro, Cantagalo, o sínodo da Igreja Presbiteriana, vai promover um culto com todas as igrejas presbiterianas. Então você que é presbiteriano, você que não é, você que quer conhecer um pouquinho, haverá um culto em homenagem à Reforma Protestante, né, em gratidão a Deus, né, pela Reforma Protestante, que vai ser na Igreja Presbiteriana em Olaria, né, em frente à antiga Sotec, ali na rua perto do Roseral ali, do Shopping Roseral. Então você pode acompanhar aí o culto da Reforma, dia 31, né, segunda-feira, 19h30, grupos musicais vão estar participando, eu estarei trazendo a palavra, né, então vai ser muito legal. Você que é presbiteriano, você que é evangélico, venha participar desse culto conosco, vai ser uma grande bênção, amém? Eu quero encerrar esse bloco aqui trazendo uma canção para você, né, e essa canção que eu quero compartilhar com você, ela foi a canção composta por Martinho Lutero, quando depois do Concílio de Worms, onde ele foi indagado, onde ele foi
questionado e disse que jamais poderia deixar de crer naquilo que ele havia escrito, porque ele foi obrigado a desdizer, vamos dizer assim, né, a negar todo o seu escrito, a negar as suas 95 teses. E ele fala que ele escreveu aquilo diante de Deus e jamais ele poderia trair a sua consciência, que era orientada por Deus, né? E ele sai dali, existem muitos atentados contra a sua vida, de maneira que Lutero precisa ficar escondido dentro de um castelo, né, lá no interior da Alemanha, onde ele passa muitos anos trabalhando, e aquele castelo foi proteção para ele. Mas ele diz que o castelo forte da vida dele é o Senhor, né? Então eu quero compartilhar com você uma canção, né, essa canção de Martinho Lutero, traduzida na língua portuguesa, com uma roupagem, com um arranjo bem legal, né, bem moderno, dos Vencedores por Cristo. Acompanhe com a gente aí. dos lemas da Reforma Protestante é Igreja Reformada, sempre reformando. Né? Nós precisamos hoje, urgentemente, viver uma nova Reforma Protestante nos dias de hoje. A reforma aconteceu porque a igreja se afastou da palavra de Deus. Eu penso que vivemos um momento urgente, onde a igreja tem se afastado muito da palavra de Deus. E precisamos voltar ao cerne das Sagradas Escrituras, ao centro da palavra que é revelada por Cristo, e em Cristo, e para Cristo. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com a meditação da palavra de Deus. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.
Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. No primeiro bloco eu falei sobre um pouquinho sobre a Reforma Protestante, né? Nós precisaríamos de uns 50 programas desse aqui para falar sobre esse evento, né, que foi revolucionário no século XVI, né, que realmente mudou a configuração histórica, não apenas religiosa. Analisar a Reforma Protestante é uma coisa muito complexa, porque o impacto desse movimento ele não foi simplesmente religioso. A Reforma Protestante, sim, trouxe impactos econômicos, políticos, sociológicos, culturais, dentro de toda a Europa, e uma Europa que estava em ebulição, né? Uma Europa que vivia os primórdios do modernismo, né? E que o modernismo teve muito do seu alicerce nesse movimento de libertação de dogmas religiosos, né? De alguns dogmas que impediam realmente o crescimento, o avanço da ciência, da tecnologia, né? Enfim, a Reforma Protestante foi tudo isso. E nós podemos dizer que Martinho Lutero, o principal de todos os reformadores, entre todos os reformadores, porque ele também não foi o único reformador, e talvez possamos dizer que ele nem foi o mais importante no sentido do seu legado, mas ele foi o principal no sentido de dar o ponto inicial de maneira efetiva na Reforma Protestante. E então Martinho Lutero ele é abençoado, o start de Martinho Lutero foi com um texto bíblico, e muito especificamente o texto de Romanos, capítulo 5. Eu gostaria de meditar nesse versículo que foi tão decisivo na vida de Lutero e que deu início a muitas mudanças na vida pessoal dele, porque nenhuma mudança externa, gente, começa sem que haja uma mudança interna. Não tente mudar coisas fora de você sem antes você mudar coisas dentro de você. Esse é um princípio para a nossa vida. Esse é um princípio para a nossa história. Nada muda fora se primeiro não mudar dentro, ok? Então vamos acompanhar comigo a leitura desse texto, desse versículo pioneiro aí na Reforma Protestante, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Acompanhe comigo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem algumas coisas aqui muito interessantes. Eu gostaria de separar esse versículo aqui em algumas questões para você. Em primeiro lugar, a natureza da justificação é nos declarar justificados. Pode parecer óbvio demais para você, pode parecer talvez óbvio e claro demais, e qual é a grande dificuldade disso? A grande dificuldade é que nós vemos aí uma boa quantidade de pessoas que se chamam de cristãos, que são, de fato,
seguidores de Cristo que vivem a salvação, né, ou pelo menos a ideia da salvação em Cristo Jesus, sem a certeza. Pessoas que vivem muitas vezes perdidos dentro dessa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. É muito verdade que a dúvida da salvação foi um benefício imprescindível no período pós-reforma, onde se vendia um perdão, onde se vendia as indulgências, ou seja, a falta de certeza levou um povo a sofrimento, levou um povo a desespero de ter que comprar a sua própria fé. É triste você ver a venda das indulgências que havia dentro da Igreja Católica no passado renascerem dentro da Igreja Protestante nos dias de hoje. Mostrando que isso não é um problema de religião, isso é um problema do ser humano. Quantas igrejas hoje vendem a fé, vendem a bênção, e só compra quem é desesperado, quem não entendeu a natureza da justificação. E Paulo começa em Romanos capítulo 5, no verso 1, na primeira parte, justificados, pois. Essa é a natureza da justificação, declarar que nós somos justificados. Deixa eu te explicar uma coisa sobre justificação rápida. A justificação não é um processo na qual Deus te torna justo. Então tem muito crente que se converte e acha que por ter se convertido, ou talvez por ter se membrado a uma igreja, ele se torna um camarada sem problemas, sem pecado, justo, que agora ele é um separado. Ele até é separado, mas ele continua o mesmo pecador de sempre. Mas agora ele tem uma aliança, e ele caminha por essa aliança, e ele precisa ser aperfeiçoado nessa aliança, porque o amor de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoam na nossa fraqueza. À medida que você caminha e nunca melhora, e nunca melhora, e nunca melhora, você tem que repensar, será que eu estou andando no amor de Deus, ou será que eu estou andando nas normas de uma religião? Hein? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos fala sobre a natureza, mas ele também fala sobre a ferramenta pela qual nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. A fé, ela é realmente a ferramenta que Deus usa em nós. E muitas vezes nós entendemos errado essa questão da fé, de que você tem que ter a fé para receber de Deus. E aí muitas vezes é aí que você é explorado, porque você acha que fé é uma coisa que você compra, que você dá, que você faz. A fé é um dom de Deus. A fé que nós temos é dada por Deus. A fé não é uma coisa que nasce em nós, mas ela é dada por nós, dada a Deus para nós. Paulo fala isso em Romanos várias vezes. A fé é dom de Deus. A fé é dada, então peça ao Senhor para que Ele te dê fé, para que Ele te dê a capacitação para crer nas promessas dEle. Isso é também Ele que te dá. Então a salvação é um processo em Deus, tão somente em Deus, mediante a fé, a ferramenta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver com Deus. Sem fé é impossível você ser salvo. Sem fé é impossível você ser justificado. A justificação, como eu estava dizendo, é um processo no qual Deus te declara justo por causa de Cristo Jesus. Ele te aceita não no seu mérito, mas no mérito de Cristo Jesus. E você recebe na sua vida esses méritos por conta da sua fé, que Ele te dá. Olha como é que você é muito menos importante nesse processo do que o próprio Deus. Ele é tudo, em todos. Então, a ferramenta pela qual nós somos justificados é a fé. E qual é o resultado disso tudo? Qual é a proposta? Qual é o propósito? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Foi o que o texto disse. Temos paz com Deus. Como assim? Eu tenho alguma inimizade com Deus? Muitas vezes nós nos esquecemos da história bíblica.
Quando houve o pecado no Éden, né, o homem e o pecado criaram uma separação. E essa palavra separação, às vezes, ela é traduzida como inimizade. Houve um abismo entre Deus e o homem que não pode ser transposto senão pelo intermédio de Cristo Jesus, pela salvação, pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário por mim e por você. Houve sim uma inimizade, houve sim uma separação do Criador e da criatura. O pecado faz separação. A palavra de Deus diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos determinantemente separados de Deus. E Cristo não veio por outra razão senão para nos religar. E a própria palavra religião traz a ideia do religare, ou seja, em latim, religar o homem a Deus. Mas a religião não é o que você tem dominicalmente lá, não é a sua instituição. A verdadeira religião é Cristo. Porque é o único que pode efetivamente te religar. Não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é a sua doutrina pessoal ou a sua comunidade eclesiástica, mas o que te religa a Deus é tão somente Cristo Jesus. Só isso, só isso, só isso. E aí, Ele veio para nos religar e para nós voltarmos a ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos pacificados. Cristo, Ele foi o pacificador. Então, tudo isso acontece como? Nós temos a natureza, nós temos a natureza da justificação, nós temos a ferramenta da justificação, nós temos o resultado da justificação e nós temos o autor da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, não seria possível sem Ele, não é possível sem Ele. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele estava na criação e tudo o que foi feito não seria feito sem Ele. E por Ele, tudo se fez. Querido, talvez seja um tempo de você entregar a sua vida ao Senhor. Talvez seja um tempo de você dar o seu coração, dar a sua história, se render ao Senhor. Nós vivemos uma inimizade com Deus e achamos que isso não existe. E achamos que a nossa conduta, o nosso estilo de vida, ele é aceito por si só por Deus. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Você também não precisa viver atribulado por princípios e por conceitos humanos de religião. Lutero, quando leu o que Paulo escreveu em Romanos 5, ele sentiu que ele tinha total condição de ter liberdade na sua relação com Cristo. E ele mergulhou fundo nessa palavra, ele mergulhou profundamente nessa verdade. Foi liberto não apenas do cativeiro do corpo, mas principalmente do cativeiro do espírito. Não viva um cristianismo atribulado, não viva um cristianismo encarcerado, não viva um cristianismo cego, querido, mas abra sua mente e veja tudo que Cristo tem para você. Olha, eu espero você no culto da Reforma, espero você na minha igreja, vá nos fazer uma visita, vai ser um prazer te receber. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.